Bem-vindas ao Squadcast. Eu sou a Franciele Balém, fundadora da The New Squad, uma comunidade que amplifica vozes femininas e potencializa negócios fundados por mulheres, e do Hub Squad Co, onde conectamos marcas, pessoas e projetos para criar experiências memoráveis e negócios extraordinários. Este é o espaço onde conversamos sobre empreendedorismo de um jeito diferente, sem clichês, sem repetições, mas com muita verdade. Aqui vamos falar sobre desafios, estratégias e as viradas de chave que fizeram a diferença na trajetória de grandes empreendedoras. E o segundo episódio do Squadcast, eu estou aqui com uma convidada incrível, fundadora da BeOrange. Mas antes dela se apresentar, como em todos os nossos episódios, eu vou comentar como nos conhecemos. Já comentei aqui que sou super adepta ao networking, principalmente esse offline. E eu conheci um evento do Case, né? Na comunidade The New Squad, nós temos várias ações e uma delas é levar algumas empresas fundadas por mulheres em compartilhamento de stands em grandes eventos. E o Case é um dos eventos mais renomados para startups do Brasil, quiçá da América Latina. E tive o prazer de conhecê-la e ela me inspirou muito, né? Uma fundadora mulher, fundadora solo, que captou investimento, né? E quando a gente fala em captação de investimento para fundadoras mulheres, a gente sabe que isso é raríssimo, né? A gente tem dados que em 2020 as startups fundadas por mulheres receberam apenas 0,04% de todo o capital de risco. Então, essa convidada é super especial porque a gente vai saber como que ela fez isso, hein? Ela vai compartilhar hoje com a gente. Então, eu estou aqui com a Miley. Bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Squadcast. Não, perfeito. Primeiramente agradecer, né, o espaço de estar aqui conversando com vocês hoje, porque a gente sabe como é difícil capital, né, dentro de todas as questões, não só questão de acesso ao dinheiro, ao funding, mas também como estruturar um negócio dentro do meu mercado, que inclusive é um mercado muito masculino. Bom, antes da gente começar com assuntos mais ousados, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação e como que você deu esse passo para empreender. Conta pra gente. Não, perfeito. Eu sou contadora de formação, eu tenho mais ou menos umas 7 especializações na área contábil e uma na área de tecnologia. E muito dessa visão de como virar empreendedor e tudo mais veio muito da ânsia que eu tive, porque com 16 anos eu entrei na faculdade. E eu não sabia o que eu queria fazer. E aí eu escolhi contabilidade, que vão me perguntar, Miley, mas por que você escolheu contabilidade? Foi o Unité. Do Unité, que eu não sabia. Não tinha ninguém na família, nada? Não tinha ninguém. Porque às vezes, quando a gente é jovem, a gente faz essa referência com alguém, né? Exatamente. Até uma curiosidade, que poucas pessoas sabem isso sobre mim. A minha primeira formação é produção de moda. Eu fiz produção de moda no Senai CETICT, lá no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, né? Hoje eu moro em Curitiba. Mas lá no Rio, a minha primeira formação foi moda. Então, trabalhei com alfaiataria, com alta costura. Trabalhei também fazendo campanhas e... Como é que é o nome? Modelagem, sabe? Modelagem e estamparia para Blumen. Eu tenho 2 estampas minhas de 2014 que foram para moda praia da Blumen. Então eu trabalhei com essa área de moda. Vai perguntar, Miley, por que você largou a área de moda, né? Para escolher contabilidade, super ali. É que eu cheguei a uma conclusão de que não era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. E eu, com 17 anos, falei, cara, eu vou escolher o que eu vou fazer na minha vida. Jovem. Exatamente. E eu comecei com 14, tá? A estudar moda e tudo mais. Mas com 17 anos, eu falei assim, cara, eu acho que não é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, eu fiz o vestibular, troquei de cidade, fui para Curitiba para fazer a faculdade de contabilidade. E mandando currículo cá, entrei nas Big Fours da vida. O que são as Big Fours? São as 4, tem um ranking, né, de 4 maiores empresas de auditoria e contabilidade no mundo. E foi lá que eu comecei a minha carreira. E aí, dentro dessa questão de carreira, com 21 anos, eu ganhei o prêmio de jovem prodígio da Ernst Young,
na época, porque eu assumi uma carteira internacional como gerente ali da área, para poder assumir a parte de reporte internacional. O que é esse reporte internacional? Eu fazia toda a consolidação e toda a parte de contabilidade de empresas de outros países. Então, Europa, Ásia, América Latina como um todo, globalmente, eu fazia toda essa parte de reporte. E aí foi aí que com 20 anos, 20 para 21, eu terminei a faculdade. E eu passei aí por um problema no que tange a mulheres muito novas assumindo posições de... C-level. Né, não era nem de C-level, era mais de gestão mesmo. Não era nem partner dessas empresas. Eu era gerente normal ali. Só que um gerente do mesmo lado que o meu, ele que fazia a mesma coisa que eu, ganhava de 10 a 15 mil reais. E eu ganhava 5. E assim, eu comecei a levar isso pra minha gestão. Falei assim, galera, por que eles recebem isso e eu recebo aquilo? E aí chegou na conclusão de que, Maile, eu escutei isso de uma gerente não, da supervisora não, da partner lá, responsável da carteira, que o seguinte, Maile, na sua idade, eu era estagiária. Então, o que você quer da vida? E foi aí que eu falei assim, então eu acho que esse mundo da contabilidade não é pra mim. E eu chutei o pau da barraca no quesito de trabalhar com essas grandes empresas. Eu já conversei com o RH uma vez, quando a gente fundou a The New Squad, eu tentei entender um pouco sobre isso. Talvez você seja fora da curva. Eu acho que você é, né? Por ter criado um grande negócio como esse. Mas existe algo cultural em nós mulheres que a gente não negocia, tá? A gente até falou já em outros podcasts aqui. E o que acontece? O RH, geralmente, ele tem um valor para negociar o salário. Os homens sentam na mesa e negociam. E nós, mulheres, né, culturalmente, enfim, acho que a gente tem várias coisas que a gente está num processo de aprendizado. Muitas vezes a gente senta e não negocia, mas no seu caso foi diferente. Você tentou negociar, não rolou, aí você disse, opa, vou empreender. Exatamente. Essa foi a sua... Aí você fundou a Beyond ou você fundou outro negócio antes? Eu fundei um outro negócio e quebrei mais de 100 mil reais. Me quebrei toda. Com 24 anos eu quebrei a primeira vez. E aí, com 23, na verdade, quebrei, fui lá no fundo do poço, catei os cacos e falei assim, não, vou continuar porque a ideia era legal. Aí você perguntar, Maile, o que você fez por primeiro? Eu fundei, no meio da pandemia, uma startup também, só que era só contabilidade. Não tinha, assim, o produto era muito cru. Era testando, né? Uhum. Era muito cru, não deu muito certo. Na época tinha um sócio também. Não deu muito certo, cada um seguiu sua vida, mas a ideia tinha ficado ali. Então eu falei assim, cara, eu preciso fazer algo com isso. E aí foi a hora que todo mundo, né, minha rede de relacionamento, pais, amigos, família, Maile, você consegue, porque eu tinha muito medo. Uhum. Porque eu não sabia vender. Eu era muito boa de entregar produto, de desenhar processo. Não de vender, não de ser a CEO. E acaba que quando você empreende, né, no início, a gente não tem um time, né? O recurso é escasso e a gente faz tudo, né? Até a gente comenta, é SEO, é vendedor, é comercial, é atendente, né? E até eu total. No início, eu criava os e-mails. Gente, olha só que legal. Eu criava com vários nomes. Pra dizer que tem uma equipe. Maria@thenewsquad.com. Porque, eu queria mostrar que eu tinha várias pessoas trabalhando comigo, gente. Não, mas e a gente faz tudo. Não, é bem desse jeito, assim. Eu sentei em muitas cadeiras, claro que eu tive muito que aprender, mas eu sempre busquei fazer todas as coisas de forma muito inteligente. Então, eu estudava muito como as pessoas estavam fazendo, e aí eu fui começar a fazer. Então, aí foi a hora que eu fundei a Beyond, que foi em metade de 2022. Tá. Bom, acho que você teve várias, né, para quem faliu uma vez, a gente tem vários aprendizados, mas tem algum erro que você fez que você fala hoje, caracas, como que eu fiz isso, mas que no fim foi um grande aprendizado? Tenho. Conta aí pra gente. Foi no metade ali de 2023, conforme a gente foi crescendo, estruturando o negócio, estruturando o produto, eu tive a brilhante ideia de testar muitas coisas ao mesmo tempo, que não foi tão brilhante assim. Uhum. Eu cresci 37% em dentro de 3 meses. Isso quase chegando no final do ano de 2023. No meio desse período, eu estava fechando uma rodada, inclusive. Uhum. E ali veio uma coisa que me fez... Uma das coisas que eu aprendi foi... Eu comecei a não querer fechar a rodada,
porque eu achava que eu não era capaz. Porque como eu tava crescendo muito, tava tendo muito problema, porque eu cresci, mas não tinha time pra entregar a gente. Tipo assim, eu tinha cliente, mas não tinha gente pra trabalhar. E isso me colocou numa seara onde entrei em janeiro de 2024. Isso foi recente, janeiro de 2024. Eu comecei a ter os primeiros churn, até então a gente não tinha tido churn. E o que é churn? Churn é quando o cliente ele sai da empresa, né? Isso é o startupeso. Eu vou tentar dar uma equilibrada aqui. Mas a gente teve os primeiros churns. E esses churns fizeram com que eu, Miley, duvidasse da minha capacidade como empreendedora. Porque eu tenho conselheiros, tenho meu time, mas eu não tenho um sócio para eu dividir a responsabilidade. Então, no fim, quem decide e quem é responsável pelas próprias cagadas sou eu mesma. Então, chegou ali janeiro, fevereiro, continua saindo, março, saindo o cliente, eu não vendo luz no fim do túnel. E aí, do nada, eu juro, do nada, assim, eu naquele fundo do poço me desesperando, falando com algumas pessoas, eu parei, olhei e falei, ué, eu tava com quase 100 clientes na época. Eu falei, ué, por que eu tô surtando se saíram 15 clientes? E o restante que ficou? Então, isso me fez entender que, cara, você não precisa se importar com quem tá saindo, mas se importar com quem fica. Ficou pra manter esse cliente e vai entrar novos. Exatamente, só que como eu tinha aquela ânsia de queria crescer a qualquer custo, crescer, daquela mentalidade, né, tipo, e aí eu vou compartilhar aqui uma coisa que é muito pessoal, que eu acho que eu nunca falei antes, que é o quê? Eu tinha muitos problemas, né, no quesito da minha construção social, meu papel na sociedade, e também papel como mulher. Esses clientes saírem naquela época trouxe pra mim uma questão de que eles estavam desistindo de mim. Não da empresa. Trazendo pro lado pessoal. Trouxe pro lado pessoal. Eu faço terapia, faço tudo, mas tem hora que não dá. A gente bate em traumas, tanto de rejeição, tanto de outras estruturas nossas. Então, lá atrás, o que bateu foi que eu me perdi dentro dessa questão de CEO e pessoa, Miley, e eu achei que as pessoas estavam desistindo de mim, porque eu não era boa. Eu me coloquei no centro do problema. E aí, claro, com muito auxílio, muita terapia. Como que você conseguiu ressignificar isso na sua vida? Foi um estalo, assim, porque eu busco sempre estar estudando, lendo e aprendendo. E aí eu estudei sobre casos de outras pessoas que, não vou dizer mulheres, mas outras pessoas, eu comecei a entender como que o homem, ele funciona como sociedade. Então, os homens, eles estão pouco se lixando se eles quebram, se eles põem, eles só vivem. Porque eles entendem um pouco essa questão do desafio. E o que eu entendi é que na minha construção social como mulher, eu tinha muita questão do perfeccionismo. Então, eu tenho que estar perfeito, tem que estar redondo. Se as pessoas não querem, é porque está errado. E eu não entendia que elas não queriam, na verdade, porque de fato não fazia sentido com o negócio. Eu acho que a gente tem muito isso, né, do perfeccionismo, né, de começar só quando tá 100%, né, sempre que eu converso com muitas empreendedoras, a gente fala dessa troca. Teve até uma pesquisa que saiu no LinkedIn sobre as mulheres se candidatarem a vagas, né, que lá tinha aquela reguinha de competências. Então, uma vaga em aberto, a mulher só se candidatava se ela estava com a régua 100%, e os homens, cara, estando ali no nível 4, eles se candidatavam. Então, existe culturalmente mesmo algo que os homens, eles estão dispostos mais a correr esse risco, né? Não digo nem correr risco, mas talvez eles foram ensinados a isso. Porque Exato. nós, mulheres, culturalmente, né? Se a gente vai ver as outras gerações, né? A mulher, ela cuidava da casa, né, ela ficava, né, com os filhos. Eu acho que houve essa mudança e talvez a gente ainda está nesse passo, né, de construir a nossa mesa. Eu sempre falo, porque se a gente for ver os números, né, hoje 38%, né, dos cargos de liderança são de mulheres. Se a gente fala em CEOs de grandes corporações, 95% dos CEOs de grandes corporações são homens, né? Então, a gente muitas vezes não é convidado a sentar à mesa. E aí a gente tem que construir a nossa mesa e vai construindo como dá. Mas, né, temos grandes negócios, como o seu, por exemplo, Miley. E eu queria agora também já fazer um gancho aqui, que você falou, né? Eu tô trazendo os bastidores. Que acontece muito hoje, né? A gente tá num momento que as redes sociais permeiam o nosso dia a dia. Né? A gente é bombardeado de informações, né? O que é muito bom. Por exemplo, hoje a gente consegue ver o que está acontecendo do outro lado do mundo no mesmo momento.
Mas a gente vê uma vida empreendedora perfeita, né? Porque é o que quase todo mundo posta. Que existem muitos mitos do empreendedorismo. Tem alguma coisa que você gostaria de desmistificar mesmo e contar pra gente? Assim, olha, no bastidor é assim. Com certeza, inclusive sobre a questão de funding, né? Quando a gente fala de captação de dinheiro. Que tem a galera que fala, nossa, é o glamour, né? O glamour de ser empreendedor, o glamour de ter todas essas questões. Então, esse glamour na prática, ele não existe. Mas também não sou a defensora do trabalho o máximo que você puder, porque eu já trabalhei, já sentei nessa cadeira e também não é bem assim. É de fato você conseguir ser de maneira fazer mais com menos, mas de maneira muito mais inteligente. O que que eu quero dizer com inteligente? É entender o seu público-alvo, entender o seu mercado, entender a tua proposta de valor. Isso, quando eu falo entender, não é sobre, não, eu já entendo, eu sei o que eu tô fazendo. Na verdade, não, é ter a humildade de sentar na cadeira de cliente e olhar para o seu produto e falar assim, eu compraria o que eu tô vendendo, da forma com que eu tô vendendo, do jeito com que eu tô vendendo. Então isso faz com que a gente saia desse misto de mitos e verdades e vá de fato construir verdades concretas. Então hoje, na verdade, estou entregando o segredo de como que eu fiz para chegar até aqui. É entender que nem a Fran, você comentou várias vezes aqui sobre essa questão da construção da mulher na sociedade. E eu passei a ler muito e me interessar muito sobre a questão da antropologia. Porque a antropologia, para mim, ela é um pouco mais interessante do que a psicologia em si. Porque a psicologia entende o homem como ser, né? A pessoa como um ser, como ele é. E a antropologia entende toda a estrutura de como o indivíduo ele é formado baseado no meio social ao qual ele é inserido. E aí a gente entra nos papéis Entende homem o porquê e dos mulher. papéis. Exatamente. E aí a gente consegue separar o pessoal do profissional. E aí quando fala de mitos e verdades, se toda mulher empreendedora entendesse que não é sobre ela, e nunca vai ser sobre ela em si, mas sim sobre o negócio, sobre aquilo que está sendo criado, que é maior do que a gente, eu acredito que não teria mitos, ou não teria essas questões de o que é verdade e o que não é. Na verdade, não. Todo mundo tem a sua jornada. Entretanto, se a gente não souber separar e equilibrar muito bem os pratinhos, seja, né, você que senta em várias cadeiras, como eu já sentei, aprender isso de jornada, olhando para todo esse passado que eu construí, esse seria o maior mito, de que uma hora trabalho todos os dias, mas uma hora eu vou conseguir parar para pensar. Não, se você não se incluir na sua agenda, se você não desenhar a sua vida profissional, você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Porque é uma jornada constante que a gente está imersa nisso e a gente precisa equilibrar, né? Que é o que a gente fala até assim... no Acelere Squad, que é a nossa capacitação, tem um tema que a gente colocou agora, que é cuidado do corpo, da mente e do espírito. No início não tinha esse tema na nossa capacitação, né? A gente capacita mulheres, que é aqui na Starts, inclusive, né? A Miley sempre tá com a gente, a Bjorn, obrigada por isso, inclusive. E a gente trouxe esse tema porque eu entendi a importância de você estar bem com a sua mente para você conseguir fazer com que o seu negócio prospere. E entrando já nesse tema, quero entender um pouco como que você se cuida, o que que você insere no seu dia a dia, aquela, sei lá, válvula de escape que você tem, para você conseguir realmente tratar tudo isso e tentar equilibrar. 100% talvez nunca esteja, mas a gente conseguir estar bem para fazer com que o nosso negócio esteja bem também. Não, perfeito. Esse é um ponto que eu gosto muito de falar sobre, porque dentro dessa jornada, eu, Miley, tive muito... Aí falando mais do pessoal, né, que eu acho que também conheci a Miley como pessoa, não só como CEO, eu vim de uma criação estrutural machista. Então eu fui criada por mulheres machistas. Então eu cresci uma mulher machista, me tornei uma mulher machista. Claro que com muita terapia a gente vai desconstruindo esses temas. E uma coisa que hoje para mim faz muito sentido, que encaixa muito ao autocuidado, o autoconhecimento. Porque eu nunca fui uma mulher como as outras mulheres, porque eu não entendia o porquê. Porque como eu tinha uma visão muito... eu tenho uma visão às vezes muito diferente das coisas, muito por conta da minha... sua criação, e eu também tenho altas habilidades no que tem eu sou uma pessoa atípica neurodivergente, então eu nunca entendi algumas coisas como elas são. Então eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com maquiagem.
Eu não gosto, porque a minha pele incomoda, porque isso é uma característica minha. Só que eu nunca entendi o porquê, até que eu fui diagnosticada adulta, né? Que tem algumas pessoas, né, TDAH e tudo mais. Eu tava buscando esse diagnóstico, demorou 3 anos pra eu conseguir encontrar um diagnóstico que explicasse algumas coisas e a gente identificou os traços de altas habilidades. E aí isso fez com que hoje eu entenda. Cara, respeito, entende? Me respeito. Eu não gosto de maquiagem e tá tudo bem. E as mulheres que gostam também tá tudo bem. Maravilhoso se conhecer. Porque eu me conheço hoje. Hoje eu sei que se eu trabalhar 8 horas seguidas para X coisas, pode ser que eu tenha ou não tenha o resultado que eu tenha esperado. Porque eu trabalho de uma maneira dinâmica. Mas por quê? Porque eu me conheço. Então, às vezes, tem dia que eu trabalho 4 horas. Mas são as 4 horas que vai render super produtivas a semana inteira. Então, eu tenho um pouco dessa questão, mas isso demorou muito tempo. Porque até meus, vamos dizer assim, até o ano passado, praticamente, eu vivia numa forma que criaram pra mim. Então eu não me conhecia, não me conectava, não entendia o porquê das coisas. Então eu não gostava de maquiagem porque eu não gosto de ser feminina. Eu não gostava de maquiagem porque incomoda a minha pele. Porque eu não gosto de sentir a pele carregada. Então agora que tá nessa vibe aí do boho chique, né? Esse negócio de clean girl me deu uma... Você me deu se uma... identificou. Consegui me encaixar ali. Mas olhando pra autocuidado e essa questão do equilíbrio, é isso. Se respeitar acima de tudo. Porque nós, mulheres... crescemos em ambientes onde não somos respeitadas a maior parte do tempo, seja em casa, seja, tipo assim, eu digo na minha família, né? Não sei as mulheres de maneira geral, mas eu acredito que são coisas que ocorram entre todas nós, que é o quê? Ah, mulher, né, tem que cuidar de casa, tem que ser uma boa mulher, tem que cuidar dos filhos, achar um bom casamento, né, casar e tudo mais. E eu olhar pra isso e falar assim, cara, não é isso que eu quero. Eu quero viajar o mundo, eu quero ter minha independência. Quero construir meu negócio. Quero construir o meu negócio. Mas o meu negócio, ele não veio da construção... É até engraçado eu falar isso, porque ele não veio da construção, tipo, eu quero ser empreendedora. Na verdade, eu vim de uma realidade financeira extremamente vulnerável, onde eu via o dinheiro como facilitador das coisas. Então, o dinheiro é o meio. Meu sonho é o fim. Não é ainda ter o meu negócio do jeito que tá, mas entender que eu preciso ter um corpo saudável, uma mente bem equilibrada e deixar com que os fatores externos não alterem, aquilo que eu não controlo não altera quem eu sou, o meu estado de estar. Então, ou seja, hoje, por exemplo, se eu receber uma mensagem aqui que o meu maior cliente simplesmente decidiu não seguir com a gente. Eu não olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu falo assim, não, tudo bem, aceito. Deixe ir, que a vida trará outro de volta, Exato. entende? Eu acho que você falou aqui algo bem importante, que é a liberdade financeira. Acho que algo muito importante para a mulher é isso, né? Quando você tem a sua liberdade financeira, você consegue até dizer alguns nãos que você não diria. Então, acho que no momento que a gente quer também construir o nosso negócio, vem muito alinhado a isso, né? Da gente, cara, ter a nossa própria opinião, ter o nosso próprio negócio, né? Conseguir fazer as nossas coisas, né? Que até outras gerações a gente sabe que não existia. E eu acho que também a nossa geração tá abrindo muito esse caminho, né? Eu vejo hoje, tipo, as minhas sobrinhas. A gente tá auxiliando muito essas crianças, essas mulheres que estão vindo. E eu também já queria fazer outro gancho aqui, que eu achei muito importante, que você falou, que foi uma questão de produtividade, né? Da gente entender algumas coisas. E eu li um livro muito bom, que é Hábitos Atômicos, do James Clear, e que ele fala sobre isso, assim, a importância, né, da gente ter algumas rotinas, né, de como os nossos hábitos diários impactam, né, na nossa vida, nos nossos negócios. E porque assim, a gente não gosta de fazer tudo. Vamos ser sinceros, que tem coisas que a gente não gosta de fazer. Que nem você falou, gente, eu sou produtiva às vezes 4 horas por dia. Cara, e você achou isso? Pô, tem dias que eu vou trabalhar 8, tem dias que eu vou trabalhar 4. E tá tudo bem. E nesse livro, ele traz algo que até foi onde eu aprendi muito sobre dopamina. Depois eu aprofundei sobre isso. Que ele comenta que às vezes a gente tem que fazer alguma coisa chata, né? Às vezes até no início do nosso empreendimento, enfim. Por exemplo, lá no livro ele dá um exemplo. Eu não gosto de fazer planilhas financeiras, mas, eu preciso fazer. Então, a gente ativa algo que vai despertar a nossa dopamina. Tipo, eu sou apaixonada por café, e aí eu falo assim, gente, eu vou fazer isso, que depois eu vou tomar
o meu amor expresso, vou falar aqui o meu café que eu adoro. Então eu ativo a minha dopamina às vezes para fazer uma coisa que é boring e tá tudo bem. Então acho que a gente tem que ir entendendo, né, no nosso dia a dia o que cai bem, o que a gente consegue evoluir e a gente vai também ressignificando as coisas. Hoje talvez algumas coisas que Fran, não gosto de fazer, eu uso isso, talvez daqui a uns anos eu vou aprender outra técnica e tá tudo bem, né? Eu acho que é isso, a gente ir se conhecendo pra gente ver o que realmente faz bem pra nós, porque vai impactar no nosso negócio. Adorei que você trouxe esse tema aqui pro nosso Squadcast. Boa. E assim, e consolidando tudo isso que você trouxe ali, é exatamente isso. Um exemplo prático é, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu percebi que eu não consigo fazer reuniões estratégicas após o almoço. Porque cansa. E antes eu não respeitava isso, eu fazia. Tocava até às 6 horas, 7 horas da noite, fazendo. E aquilo me cansava, acabava com a minha energia. Chegava o dia seguinte, eu tava cansada de novo. O que eu passei a fazer? Reuniões estratégicas tem que ser até meio-dia. De 9 a meio-dia. Por quê? Porque aí eu entendo que eu consigo ter mais otimizações. Então, não só os livros, né, como o Hábitos Atômicos que ele traz, que também é um livro que eu li bastante. Ele é um livro que você lê e relê em momentos diferentes da vida. Eu li bastante, eu digo porque eu já li umas 3. Você pode pegar insights que às vezes são necessários. Exatamente, cada hábito da vida. E é isso, é se conhecer. E não se colocar numa régua que às vezes não lhe cabe, que é isso que também a rede social traz muito, né? A vida é perfeita, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que mostrar o melhor. E, na verdade, não. Tem dias que a gente não tá nem afim de fazer nada. Dias que a gente não quer postar nada, tem dias que a gente não tá afim, tá tudo bem. Agora eu quero, talvez, isso tenha sido algo importante para você na hora da captação. Né? Eu acho que eu queria entender um pouco isso, porque eu já conversei com várias fundadoras. E muitas falam, nossa, já sentei com um fundo de investimento e quando é uma mulher... Pô, eles falam diferente, né? Diferente de, não sei se vão soltar o cheque, eles questionam muitas coisas. Tu achas que você ter evoluído nessa questão de autoconhecimento, de ter separado, como você falou, né, a pessoa física... Gente, eu sou a Miley, aqui é o meu negócio. Você acha que essa sua distinção mesmo, separação, fez com que você sentasse muito mais preparada para uma rodada de captação? Foi extremamente fundamental. Por que fundamental? Porque a jornada do captação não é nem sobre dinheiro, é sobre segurança, porque você não está vendendo só um negócio, também está se vendendo um pouco junto. Então, como é que você passa confiança? Eu digo muito isso porque eu conheço e conheci muitas mulheres que já chegaram para mim e falaram assim, Miley, eu tenho um negócio tão bom, por que as pessoas não compram? E aí eu fui olhar como elas vendiam o negócio delas, é a minha empresinha. Meu produto ainda não tá 100%, mas é bom, mas não tá 100%. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que a gente, né, por causa dos eventos, né, virou amiga, mas assim, ela tinha um produto incrível, mas ela vendia muito num papel de ESG e tudo mais. Eu falei assim, cara, vai se isso virar negócio. Com posicionamento, né? Exatamente. Então, ou seja, tu não tem um negocinho de ESG. Você tem só, na verdade, a melhor linha solução do Brasil para resolver o problema. Exatamente. Então é olhar para isso, tipo, é entender que o teu negócio ele nunca vai estar perfeito. Nunca, gente, nunca. Eu digo nunca porque eu sentei na cadeira do perfeccionismo, né? Eu vivi as duas. Hoje eu tô vivendo essa desconstrução. Mas dentro dessa expectativa, que a galera, né, traz muito isso, nós mulheres, cara, você não tem um negocinho, você tem um negoção. E se o fundo que você estiver conversando for babaca, desculpa o termo, mas assim, babaca, porque tem caras que são assim, por quê? Tem caras que foram construídos por mulheres machistas que olham as mulheres como donas de casa. E aí, por isso que às vezes o mercado, esse dado, eu posso até arriscar dizer que 0,4% das empresas fundadas por mulheres recebem aportes, porque eles acham que as mulheres ainda não deveriam estar na direção das empresas. Mas esse mercado está mudando e moldando. Então agora, eu digo até mesmo eu que estou sentando recentemente, que a gente vai abrir uma nova rodada, a conversa é diferente quando você separa, porque ele vai te dar uma pancada num lado, você fala assim, não, mas isso aqui não é sobre o assunto. É você também se posicionar. Exatamente. Não é porque você está pedindo dinheiro, porque você está precisando do dinheiro. Na verdade, não, é um jogo. Ele quer comprar de você, você quer vender, ambos vão ganhar dinheiro nessa jogada. A vida é negociação.
negociação, né? Exatamente. A gente acorda, a gente já precisa negociar. Né? Eu já comentei em outro episódio, né, sobre o livro Negocie como se sua vida dependesse disso. E lá, pra mim foi muito importante. Fran, eu tinha muita dificuldade em negociar, eu tinha dificuldade em dizer não. Eu tinha dificuldade em negociações. E esse livro foi muito importante. E ele traz dicas, inclusive ele traz frases para você usar numa negociação. Não diga não nem sim, está certo. Então, cara, se posiciona. Nossa, está certo. Aí você deixa a pessoa, uau. Então, se alguém quiser aperfeiçoar a sua negociação, gente, eu vou indicar esse livro. Negocie como se sua vida dependesse disso, que é do autor Chris Voss. Gente, agora vamos trazer um pouco de inovação. Eu sou apaixonada por inovação, é a minha especialidade. E eu, analisando alguns negócios, eu sempre tento entender, né? E até eu trago aqui no nosso Squadcast, assim, a inovação, ela pode ser um ponto de partida ou um ponto de virada. Como que você considera dentro da Beyond? Você já começou um empreendimento pensando em inovação ou no decorrer do caminho você teve aquela sacada, identificou talvez uma tendência internacional e fez uma virada? Como que foi, Maile? Perfeito. Assim, eu gosto muito de ler, de estudar, de sempre absorver algumas coisas. Com 7 especializações, né? Convenhamos. Gosto bastante do assunto, do que eu abordo, né? Do que eu tô criando lá na Beyond. Eu sou muito apaixonada pela criação das coisas. Isso pra qualquer coisa da minha vida. Se você falar assim, Maile, faça uma luzes no seu cabelo. Eu fiz no cabelo da minha mãe, gente. Eu faço, tipo assim, porque eu faço tudo aquilo que, pras pessoas que me querem bem, né? Eu gosto disso, tenho esse hábito. Então, tudo que eu faço, eu tento sempre fazer da melhor maneira possível. E aí, dentro desse contexto da empresa, eu tive os dois lados. Eu tive tanto a ideia de criar, pensando no algo que iria transformar, e aí, no meio do caminho, eu tropecei numa coisa chamada IA. E aí, eu falei, por que não? Então, eu comecei a usar IA 2 anos antes de quando a IA veio à tona. Então, a gente tem IA na operação antes da OpenAI ser lançada. E como que você identificou isso? Eu fiz, aqui, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz um MBA em Trends Innovation. Que é isso, é você mapear movimentos que estão acontecendo, que você, putz, isso vai virar uma tendência, vai ser algo que vai ser implementado logo. Conta pra gente, assim, como que foi que você encontrou isso? Foi num site? Fran, tenho uma rotina, né? Eu comentei aqui que, né, eu tenho uma rotina, eu acordo super cedo, e hoje eu acordo sem despertador 5:30 da manhã, eu durmo cedo também, e a primeira coisa que eu faço é meu momento com Deus, que foi algo que nos últimos anos me aproximei muito, e que é muito importante na minha jornada hoje em dia, e depois eu tiro meia hora do meu dia, todo dia, para ler diversos sites, para eu me atualizar do que está acontecendo no mundo. Essa é a minha rotina. Como que você descobriu isso? E conta aqui para nós se você tem alguma rotina para ficar mapeando essas tendências. Não, perfeito. Eu descobri, né, fiz esse discovery, não foi através de tendências ou matérias, na verdade foi fazendo testes de discovery com a própria tecnologia da operação. Porque qual que era a nossa ideia? Tornar a parte administrativa das empresas o menos burocrática possível. E como que era possível fazer isso? Então a gente começou a trabalhar com RPA, automações, bot, mas parecia que as coisas não se conversavam, não acelerava. E aí a gente foi atrás, aí eu fui atrás do Google, a gente fez alguns cursos com o Google, fez cursos com uma galera de gente, a gente falou assim, cara, vamos falar sobre IA. Aí veio a primeira questão de IA e aí a gente falou assim, cara, vamos começar a usar isso. E aí ano passado, em vez da gente crescer, o que a gente fez? Crescemos 100%, mas, por exemplo, uma startup normalmente é 3, 4 vezes, que era o nosso ritmo de crescimento antes. Só que a gente falou assim, não vamos crescer tanto e vamos focar em construir o Data Lake, que é o nosso banco de dados hoje, onde a Bora, que é a nossa inteligência artificial, atua. Então, foi ali que a gente começou a ter o primeiro fiozinho de começar a construir. E aí, agora, né, depois desse tempo todo de 1 ano de desenvolvimento, a gente lançou agora em janeiro a mercado a Bora, que é a nossa inteligência que automatiza toda a parte administrativa. Mas foi muito tipo assim, a gente vinha aqui, batia em dados. E ali, batia de novo em dados. A gente falou assim, caramba, tudo isso. É sobre dados. Ela se transformou uma spin-off da Beyond ou ela hoje tá dentro da Beyond?
ela tá dentro da Biorange. Então, até para entender, né? Separar os conceitos. A Biorange nasceu como um escritório de contabilidade que tinha a visão de transformar o administrativo das empresas, tornando tudo muito mais leve, mais soft. E agora a Biorange criou a Bora e ela consegue fazer isso por meio da Bora. Então, a gente saiu de um modelo SaaS, que é o SaaS mesmo de mercado, que é o Software as a Service, e agora a gente está trabalhando com Service as a Software. Então a gente mudou um pouco a dinâmica, porque você tem acesso a especialistas na área, mas pelo preço que qualquer outra contabilidade você conseguiria pagar. Então a gente saiu de uma empresa de contabilidade agora para uma empresa que vende dados. Então como que a gente entrega isso? 5 menus, poucos cliques, você tem acesso a 100% da saúde do seu negócio. Seja fiscal, contábil, tributária, financeira e RH. Então isso, quem que faz a operação é a Bora. Então a Bora, ela tá dentro da Biorange e bem possível que ela vá ser aí a nova... transformar uma spin-off. Exatamente. E por isso é que você não cresceu, né? Eu acho que você segurou, mas vocês automatizaram, né? Colocaram tecnologia para entregar um produto melhor e até... Agora vocês vão crescer. Resolver a dor do mercado de maneira estancar, entendeu? Estancar, não só... Porque hoje a gente, falando dessa questão de IA e de tecnologia, a Bora, ela é possivelmente, por isso que a gente tá captando agora, ela é possivelmente o OpenAI dos administrativos das empresas. Então a gente substitui o contador, o administrador, auxiliar administrativo. Então você contrata apenas a Bora e ela faz todo o operacional financeiro, fiscal. Sabe aquela coisa chata de preencher planilha de financeiro, de emitir nota fiscal, de pagar boleto no banco? A empresa, ela já precisa estar dentro da Biorange, ela precisa ter esse software para utilizar a Bora? Não, ela pode ter os softwares da estrutura dela. Se ele tiver API, a gente conecta... conecta via API. Exatamente. A gente, de fato, se posiciona aí como a primeira IA plugin para o administrativo das empresas. Porque daí você contrata, a gente paga. Se a gente já tiver conexão, a gente está buscando conectar, né? Mas sabe que tem muitos softwares de mercado e alguns não têm API, infelizmente. Os que não têm API, ou o cliente ele opta por mudar para um software que tem API e que a gente talvez já tenha uma comunicação para poder ser isso mais software. No caso de empresas muito maiores, que agora as empresas enterprise, que a gente hoje é focado em PME. Mas tem algumas enterprises que estão buscando a gente para entender. E aí essas enterprises a gente está conectando TOTUS, SAP, Senior, toda essa galera aí mais parruda de mercado, mas é o cliente que está pagando essa integração, porque como a gente não tem, a gente acaba dividindo ali, ele não paga 100%, mas a gente acaba dividindo ali algumas custos com a integração. E vai otimizar o trabalho. Exatamente. Aí falando até mesmo de concorrência, né? Miley, você tem alguns concorrentes? Na verdade, não, porque a gente substitui, não é que eu não tenho concorrente, tá, gente? Mas é que se a gente substitui como é feita a forma da contabilidade hoje. Então, o contador vai usar a gente, o administrador vai usar a gente, as empresas vão usar a gente, então, ou seja, a gente vai ser a base para todas as empresas cuidarem do administrativo delas, entendeu? Muito interessante. Com certeza, essa captação vai vir logo, hein? Se Deus quiser. Nós vamos acompanhar. Maravilhoso. Agora eu vou trazer novamente um tema um pouco de mulheres, né? Com alguns dados que saiu numa pesquisa da BCG e da Harvard, que se os negócios fossem igualitários, né, haveria uma injeção de 5 trilhões de dólares no PIB. Né? E a gente sabe que, mundialmente, né, apenas 3% das empresas que são fundadas por mulheres, né, têm acesso a esse capital de risco. Né? Então, por isso que eu te falei, né, que eu falei que você é uma exceção, né? Você criou um negócio de tecnologia, você captou, né, nesse mercado realmente com esses dados tão baixos, você é uma exceção. E eu acho que a gente tem muito a fazer. Nós aqui na The New Squad, né, como uma comunidade de fundadoras mulheres, a gente capacita mulheres. A Miley está com a gente, a Biorange é uma empresa apoiadora desse nosso movimento. Mas o que na sua visão ainda implica em a gente ter tão poucas fundadoras? Tu acha que pode ser esse fator da gente não ter acesso a recursos, né? Porque a maioria dos negócios a gente escala muito mais rápido quando a gente capta, né? Principalmente o negócio de tecnologia. Qual que é a sua opinião? Cara, eu acredito que é muito, voltando àquela questão da antropologia, da forma que a gente foi criada. A gente não foi criada para arriscar. Então não é nem sobre funding isso, é sobre, na verdade, a gente ter coragem... Comportamento.
Coragem. É simples, única e simplesmente coragem. Então, muitas mulheres já chegaram pra mim e disseram, Miley, eu queria ser como você. Mas não no sentido de ser a Miley ou de fazer o que a Miley faz, mas assim, a Miley tem coragem. Ter a coragem de... Tem coragem, tipo assim, não é fácil. Eu já engoli sapo, já recebi assédio de cliente, assédio de fornecedor, vai negociar. E olha que eu sempre falo, eu não sou uma mulher padrão. Eu digo padrão porque eu sou bruta, eu falo, se for pra raspar a cabeça, eu raspo. Eu não tenho aquela questão daquele estilo de mulher que eu digo assim, por exemplo, entre eu e você, com certeza você deve sofrer muito mais assédio de maneira geral, porque você é uma mulher padrão no estilo, né, de beleza feminina brasileira. Então, ou seja, você tem essa questão. Então, ou seja, imagine as mulheres que têm esse padrão também sofrerem ainda mais. Então, entra nessa questão da coragem, de você não tem que estar 100% pronta 100% do tempo. Se você tem uma ideia, você se arrisca. Eu tenho uma funcionária minha que ela trabalha na parte de RH hoje, a gente tem conversado muito, porque o sonho dela é montar um estúdio para fazer maquiagem e sobrancelha. Só que ela não tem coragem. Ela acha que, mas e os clientes? Aí eu falei, cara, mas você já tem uma carteira fixa, você só vai ter mais tempo para você focar no seu negócio. E ela tem esse medo, esse anseio de, eu não vou conseguir, não sei se eu consigo. Então, as mulheres que, quando eu tenho acesso a elas, você é uma incentivadora. Eu falo aquele negócio, né, que até falei num outro podcast, a galera até riu, assim, que foi o quê? Cara, eu taco as mulheres no fogo. Não na época da Inquisição, não me levem pra esse lado. Mas assim, a gente taca no fogo porque... de apoiar. Exatamente. De mostrar que é possível. Eu acho, assim, isso de você falar de estar pronto, né? Eu trago aqui o meu exemplo. Eu pensei no Squadcast há uns 2 anos. Logo que eu fundei a The New Squad. Mas o que acontece? É isso, você vai protelando. E aí eu fiz a agenda aqui e falei, gente, eu vou gravar. Eu acho que é isso, é dar esse passo. Né? Eu acho que assim... o próprio Squadcast vem para incentivar mais mulheres, né? Eu estou convidando mulheres que criaram grandes negócios, que estão disruptando o mercado. Eu acho que é isso, é para a gente incentivar que outras mulheres empreendam também. E agora eu quero fazer uma ponte aqui, que é sobre networking e conexões. Eu, Fran, acredito muito no poder do networking, né? Das conexões. Então, assim, eu tenho hoje, devido a trabalhar muito com inovação, trabalhei 10 anos com isso, depois empreendi, eu fui em muitos eventos e eu criei a minha rede, né? E essa rede, hoje ela é muito, muito importante e eu vejo até que é uma das minhas fortalezas. Né? A gente se conectou, então hoje a sua marca é apoiadora da comunidade The New Squad, que eu agradeço muito. Né? Você é mentora também na nossa comunidade. Então, a gente se conecta para gerar negócios. Eu gostaria que você comentasse um pouco uma conexão que você já fez, assim, que foi muito importante para o seu negócio e como que ela aconteceu, né? Para a gente valorizar mais essas conexões e mostrar para as mulheres assim, a importância da gente criar essa nossa rede de relacionamento. Não, perfeito. Assim, é ótimo falar sobre isso, porque nós mulheres temos uma característica que a gente não explora. A gente é sentimental. E por a gente ser mais sentimental que os homens, a gente acaba tendo nossa empatia muito alta. Então, o que eu busquei fazer nesse meio tempo de networking, em todas essas questões? É me conectar com pessoas, independente do crachá ou do lugar que elas ocupam. Hoje eu tenho uma rede, assim como você comentou, Fran, que a gente tenha quem apoia, quem tá junto com a gente. Mas eu vou fazer um comentário aqui de uma pessoa. Eu tinha 3 meses de operação. Não vou falar nomes aqui, mas é uma pessoa que sempre está aberta, né? Também tem isso, estar aberta ao novo. Ele me chamou no LinkedIn, é um rapaz, me chamou no LinkedIn aqui de São Paulo. Eu nunca tinha vindo para São Paulo. Lembrando, eu sou do Rio, morava em Curitiba, não conhecia São Paulo, eu não sabia como São Paulo funcionava. E eu sempre querendo agendas aqui, mas como vou vir pra São Paulo, vou fazer o quê? Se eu não conhecer ninguém aqui. E aí foi a hora que esse rapaz me conheceu no LinkedIn, a gente conversou, teve uma sinergia sensacional. E ele falou assim, Miley, eu vou te trazer pra São Paulo. E a primeira vez ele me trouxe pra um evento internacional de fundos
eu com 3 meses de operação de fundos, onde alguns dos nossos concorrentes eram palestrantes, o nosso concorrente principal era o palestrante, e a gente olhando aquilo, eu falei assim, caramba, isso é São Paulo. E a partir dali eu aproveitei o evento, conversei com pessoas, porque eu falo pra caramba, então eu conversei com gente, me conectei com muita gente naquele momento, e a partir dali começou a minha jornada em São Paulo. Então, ou seja, também estar aberta. O LinkedIn foi uma fonte, eventos são fontes, amigos também próximos, por exemplo, que nem aqui a Fran, além de empreender, da gente ser parceiro aqui, eu tenho ela como minha amiga pessoal. Então, quando eu preciso de alguma coisa, Fran... Com certeza, sempre. Né? A gente se encontra nos eventos, é bom demais, né? Exato, então, ou seja... Troca. Tem um livro, que eu não vou lembrar o autor agora, mas ele fala que crédito é melhor que ter dinheiro. E você ter uma boa rede de networking é muito melhor do que você ter qualquer dinheiro, porque dinheiro por dinheiro ele não faz nada, você não consegue comprar. Dependendo do lugar você compra o acesso, mas assim, não é a mesma coisa, é muito mais gostoso e mais leve. Eu digo isso, por exemplo, algumas comunidades que eu participo aqui de São Paulo hoje. Se você for, por exemplo, no Cubo do Itaú ou no Inova Bra, que são duas potências aqui de São Paulo, eu não tenho cadeira, não tenho posição. Mas se você perguntar da Biora de lá, todo mundo conhece. E a gente fala muito de relações genuínas, né? De a gente se aproximar das pessoas, seja interessante, não interesseiro. Eu falo muito isso. Porque é uma construção. Então, por exemplo, nós nos conhecemos há mais de 3 anos. E é algo que é natural. Eu gosto de manter esses relacionamentos, de me aproximar. Às vezes a gente não tem nem tempo, mas eu vejo uma pessoa que é da minha rede, que posta alguma coisa, eu quero estar lá incentivando, eu quero estar lá mostrando, ei, eu tô aqui com você, eu te apoio. E a gente vai construindo, como você falou, uma rede, amigos, né? Pessoas que vão fazer com que a gente consiga tanto prosperar nos nossos negócios, como prosperar na nossa vida, né? O que é muito importante, né? Eu acho que agora vem uma onda, né? De saúde, de cuidado. E eu vi até no SXSW, né? Eles falando muito sobre esse movimento social, com quem você anda. Né? Eu acho que vem um movimento disso que a gente acaba fazia sem entender muito, mas que a gente sabe que é importante para o nosso dia a dia. Exato. E eu vou falar um pouco aqui, até para a gente agora finalizar, né, sobre essas conexões, né? A gente falou muito, é um evento, e existe sempre algo que vamos tomar um café, que é muito comum, né? E de um café pode gerar um grande negócio. Agora me conta, se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa no mundo, no Brasil, uma empreendedora que você admira, quem seria e por quê? Cara, uma pessoa assim que é sensacional, que inclusive fiz meu TCC da pós-graduação em contabilidade e finanças foi sobre o balanço social dessa empresa, é a Luísa Trajano, responsável pelo grupo Magalu, porque ela era, se você for ver a história, ela era uma portinha no interior. E hoje ela é uma potência e foi comprando o mercado e ainda assim não deixou com que isso morresse. A Magalu, ela se tornou hoje o super app. Então você consegue comprar qualquer coisa lá dentro. Foi inovando. Exatamente, não deixou isso morrer. Então se eu fosse tomar um café, eu queria entender como ela conseguiu entender. Gente, olha, a gente vai fazer um take dessa parte. Vamos colocar no Instagram e vamos marcar a Luísa Trajano, porque eu acho que esse café precisa sair, hein? Com certeza. Marla, muito obrigada por essa troca, né? Por ser tão sincera aqui conosco, por trazer tanta inspiração para as nossas ouvintes. Obrigada de coração. Eu que agradeço você, Fran, agradeço a comunidade Squad, porque eu não comentei aqui, mas lá atrás, né, quando a gente se conheceu, a Fran falou, não, Miley, vamos, sempre me apoiou, né, e hoje a gente consegue apoiar, né, reciprocamente o processo e o projeto como um todo, mas é incrível tudo que você está construindo aqui, a forma como você está fazendo, então que esse seja os primeiros podcasts de muitos podcasts que surgiram a partir daqui. Maravilhoso, eu quero ter sempre mulheres tão incríveis como você, uma referência no empreendedorismo, uma referência para as mulheres e que juntas a gente consiga incentivar mais mulheres a construírem suas mesas, a terem seus próprios negócios. Obrigada. Exatamente. Obrigada a você. Deixa eu te dar um abraço. Se esse episódio te inspirou,
Compartilhe com uma mulher para que inspire ela também a seguir seus sonhos, a construir seus próprios negócios. E nos vemos no próximo Squadcast.